Primeiramente, o que é um paraíso fiscal? São países ou territórios que possuem condições fiscais atraentes para empresas ou pessoas estrangeiras que possuem uma renda muito alta. Bom, vamos para os exemplos aqui para poder explicar melhor. O primeiro exemplo aqui, eles possuem uma mínima taxa de imposto, que acaba sendo bastante vantajoso para empresas, porque se você paga um imposto menor, você acaba lucrando muito mais, então é muito mais vantajoso. Em segundo lugar, a tributação de renda é menor que 20%. Então, independente se o cara é milhões ou bilhões, ele vai pagar uma tributação menor que 20%. E para você ter uma noção, aqui no Brasil, quem recebe acima de 4.600 paga uma taxa de 27,5% de imposto de renda. Então é absurdo a comparação. Em terceiro lugar, sigilo bancário. Esses países, eles divulgam poucas informações sobre os países de origem desses estrangeiros, os clientes no caso, que também é bem favorável. Em quarto lugar, eles possuem pouca burocracia para realizar movimentações bancárias. É diferente de outros países como o Brasil. E acaba sendo menos dor de cabeça para o cliente. E por isso eles podem ser considerados paraísos jurídicos também. Bom, vou citar alguns exemplos aqui de paraísos fiscais atuais. Suíça, Ilhas Caimã, Panamá, Hong Kong, Luxemburgo e Mônaco. Bom, um ponto relevante para se falar quando se trata de paraísos fiscais são os problemas que eles geram. O primeiro aspecto pode ser apontar que quando uma pessoa ou uma empresa decide investir o seu dinheiro em paraíso fiscal, por exemplo, ganhou o dinheiro no Brasil e colocou em uma conta da Suíça. Esse dinheiro vai ser pouco ou quase não tributado pelo Brasil. Ou seja, o país de origem do dinheiro vai ter menos recursos para a própria infraestrutura. Outro problema é a margem para a corrupção, pois um político que desviou algum recurso pode colocar esse dinheiro em uma conta da Suíça também, ou qualquer paraíso fiscal, assim como empresas podem sonegar mais facilmente, sonegar seus impostos. Bom, agora como que isso aumenta a desigualdade no mundo? Como isso gera desigualdade? Caso tenha ficado claro, quanto maior a sonegação fiscal em um país, maior a sua carga tributária. Ou seja, se muitas pessoas tiram seu dinheiro do país e botam em paraísos fiscais, as pessoas que moram no país vão ter que pagar mais impostos para suprir esse vão de recursos. E talvez o país tenha menos recursos por isso também. Então ele acaba não conseguindo atender a população com saúde, pois ele, por exemplo, saúde, educação, pois ele vai ter menos recursos. Então os países mais pobres e mais desiguais acabam sofrendo mais com esse desvio de recursos para paraísos fiscais, pois eles dependem mais dos recursos públicos. Quais os problemas dos paraísos fiscais em relação ao Brasil? Primeiramente, eles são usados como um recurso para sustentar a corrupção, que é um problema recorrente no país. Também, eles acarretam a irregularidade dos impostos, que dificultam a fiscalização e a logística do país. Também aumentam a desigualdade e dificultam o acesso da população mais pobre a direitos básicos que teriam que ser assegurados pela Constituição, como a saúde e a educação, por falta de investimento. Então, por que alguns brasileiros preferem utilizar paraísos fiscais? Por exemplo, uma das maneiras é para proteger o patrimônio. No Brasil, o país sofre uma instabilidade política e econômica muitas vezes, então a moeda flutua muito em valor. Se esse cidadão acha mais vantajoso, ele poderia colocar o dinheiro num paraíso fiscal para que a moeda dele não sofresse tanta desvalorização. Outra coisa, sonegar impostos. Esse cidadão poderia pagar nenhum ou menos imposto que no Brasil nesse paraíso fiscal, o que seria teoricamente vantajoso para ele. E no caso de empresas, mais ainda, pois essa porcentagem carrega um dinheiro muito maior. Há alguma possível solução para esse problema? Sim. Por exemplo, a criação de relatórios públicos no país, para que melhore a fiscalização dessas empresas multinacionais que, por algum motivo, possam estar desviando dinheiro. E outro, a criação de registros públicos com os nomes dos verdadeiros beneficiados pelo dinheiro da empresa, e não pelos chamados laranjas, que muitas vezes são usados, pois cedem os dados pessoais aos verdadeiros donos dessas empresas, para que assim possam ocultar, os seus bens e os seus patrimônios que estão fora da fiscalização e, portanto, muitas vezes fora da tributação e que não contribuem para o desenvolvimento do país.